Tropa, pergunta rápida. Você sabe o que é UI? UI Design, ou o que faz um UI Designer? Não, né? Você sabe? O meu nome é Walter Jesus e sejam todos bem-vindos ao meu canal. O assunto deste vídeo é super especial porque eu vou tentar descentralizar um bocadinho da ideia geral, né, sobre esse assunto, sobre UI Design. Mas antes de irmos de verdade para o assunto deste vídeo, eu tenho uma coisa super importante para te dizer. Existem 4 regras antigas e reza a lenda que caso você não cumpra, você nunca vai aprender UI e UX aplicados no design. As regras são simples. A primeira regra: você precisa curtir esse vídeo. A segunda: você precisa comentar nesse vídeo. A terceira: você precisa compartilhar esse vídeo. E a mais importante, por favor, se inscreva aqui no canal. Agora que você já sabe dessas 4 regras, muitos parabéns. Você agora tem o passe livre para prosseguir. Bora lá! Para compreender o que é uma UI, User Interface, interface do usuário de português, importa de maneira isolada compreendermos o que é uma interface e o que é um usuário. E também vale ressaltar que interface do usuário não é um conceito exclusivo do design, e as interfaces não são necessariamente gráficas, pois embora hoje em dia seja comum associarmos a softwares ou aplicativos. O foco deste vídeo é falar sobre interface do usuário no campo de softwares e computação, mas nós vamos abrir aqui um parênteses para tentar compreender como é que a User Interface pode ser vista dos outros pontos de vista. Bora lá! Interface é um modo de comunicação que ocorre entre 2 ou mais partes que não podem ter uma comunicação direta. Essa comunicação não ocorre simplesmente entre homem e máquina, mas pode ser feita de máquina para máquina, porque existem interfaces específicas para que essa comunicação possa ser possível. Existem várias outras definições para conceitualizar interface, isso porque depende muito do campo e o contexto em que é aplicado. E o usuário basicamente é quem vai utilizar o produto. Então partimos do princípio de que interfaces podem ser de vários tipos, tamanhos e formas, ou seja, qualquer coisa pode ser uma interface desde que apresente uma estrutura totalmente formada, desde botões de micro-ondas, controles de televisão, uma página de um website e até um painel de carro. Mas o que nós devemos levar em conta ao conceitualizarmos UI, interface do usuário, é o modo como as pessoas vão interagir com estes dispositivos, softwares e aplicativos. E as interfaces do ponto de vista computacional, elas podem ser de diversos tipos. Interfaces gráficas do usuário, as interfaces de linha de comando. Claro, existem vários outros grupos, várias outras formas de classificação, mas fique com essa. E as interfaces de usuário, tal como conhecemos hoje, evoluíram com a introdução das interfaces de linha de comando, que apareceu pela primeira vez como uma tela quase em branco com uma linha de entrada do usuário. Mas sabemos que as coisas evoluem, que as coisas evoluíram. Tanto que em 1981, pesquisadores da Xerox PARC desenvolveram a primeira interface do usuário para computadores, na altura chamada de GUI, interfaces gráficas do usuário. E a Apple posteriormente apresentou o primeiro computador com uma interface gráfica do usuário, ou seja, com uma GUI chamada Lisa. Tradicionalmente, o que é uma GUI, uma interface gráfica do usuário, é o que nós conhecemos hoje como UI Design. Ou seja, grande parte dos conteúdos que a gente vai ver pela internet se referindo a UI Design é o que por trás dos panos nós chamamos de GUI. Interfaces gráficas do usuário, por favor não esqueça, GUI, interfaces gráficas do usuário. Mas o que é UI Design? Antes de responder essa pergunta como tal, me diz, com certeza você gosta de entrar em sites bonitos, sites com uma arquitetura de informações simples, sites amigáveis. Existem várias técnicas por trás disso e que na verdade não é só chegar e começar a montar as coisas e pronto. Os profissionais na verdade cuidam de todos estes detalhes. Por exemplo, você só conseguiu encontrar o meu canal devido à interface gráfica do YouTube. E todas as interfaces gráficas elas são compostas por vários elementos que compõem a sua própria interface. Para você ter encontrado o canal Walter Jesus, você entrou na internet e pesquisou youtube.com. E no YouTube você escreveu na barra de pesquisa Walter Jesus. Mas nota o seguinte, quando você vai escrever na barra de pesquisa do YouTube, você está interagindo com a própria interface. Se não tivesse essa barra de pesquisa, como é que você acha que seria possível fazer uma pesquisa como essa? Então você pesquisou, você clicou no botão, no ícone de pesquisar aqui e pronto, o resultado te foi dado. Eu gosto de pensar assim, todas as interfaces gráficas dos usuários, elas pelo menos compõem 3 elementos essenciais que gosto muito de falar. O primeiro que é a interação. Toda a interface do usuário é totalmente interativa. Segundo, navegação. Todas as interfaces gráficas dos usuários permitem a navegação, mas a navegação é o resultado da interação. Ou seja, primeiro a gente interage, segundo a gente navega. E o terceiro é um dos pontos
mais importantes para tentar explicar esse conceito é sobre a orientação. A orientação é simples. Imagine um botão. Se no botão de se inscrever no YouTube tivesse uma outra informação, como por exemplo, se cadastrar. Então você vai clicar no botão que está escrito se cadastrar. Ao invés de você se cadastrar, você se inscreve no canal. Vamos imaginar que eles esqueceram, por exemplo, de colocar se inscrever e colocam se cadastrar. É importante que esses três elementos sejam obedecidos para que tenhamos uma interface totalmente amigável e fácil de utilização. E UI Design é a área responsável pela parte visual do projeto. Visual, mano, visual. É a área que irá estabelecer os elementos necessários para que a interação da pessoa com o produto seja possível. Essa interação é possível devido a menus, a links, a botões, a imagens que a gente coloca lá no nosso design. Tropa, me responde a seguinte pergunta. Imagine um botão de confirmar na cor vermelha ao invés de verde. Então você entra por uma aplicação de pagamentos online, por exemplo, e o botão de confirmar o pagamento está na cor vermelha. Se estiver na cor vermelha, com certeza a primeira impressão vai ser que aquele botão vai ser de cancelar. Ou, por exemplo, o botão de fechar uma certa página, ao invés de ter um ícone X, você encontra um ícone em formato V. Como é que fica? Seria basicamente uma grande confusão. É em situações como essas que se precisa do UI Designer. Precisamos do UI Designer. O UI Designer é o responsável por criar todos esses elementos gráficos que vão fazer parte da nossa interface. Mas acima de tudo, recomenda-se que o UI Designer tenha pelo menos as habilidades e conhecimentos sólidos em design gráfico, para que o seu caminho seja cada vez mais simples lá na frente. Talvez você pergunte, não, Walt, que software eu vou utilizar para criar as minhas interfaces gráficas? Mano, existem muitas opções no mercado. Eu, por exemplo, comecei a desenvolver as minhas interfaces gráficas usando o PowerPoint. Eu sei que é um bocadinho constrangedor, mas eu não sabia tanto, né? Mas eu começava lá a praticar. Mas você pode começar pelo Adobe Illustrator, o Adobe Photoshop. Claro, são ótimas ferramentas, mas elas não são específicas. Então você vai ter um bocadinho de trabalho a mais trabalhando com essas ferramentas. Mas de maneira bem específica, você pode optar pelas mais famosas do mercado, como o Sketch, o Adobe XD, o Figma. Existem muitas ferramentas no mercado, mas independentemente da ferramenta que você for utilizar, pois embora tenha uma grande influência no resultado final, depende simplesmente de como é que você vai utilizar para oferecer um resultado bom. A recomendação é: use o Figma, use o Adobe XD, use o Sketch, use o InVision, use o Photoshop, use o Illustrator, qualquer uma. Eu preferencialmente gosto do Adobe XD. E eu acho que eu vou falar muito do Adobe XD aqui no canal. Bem, já na reta final desse vídeo, eu vou fazer outra vez um resumo bem simples, mas agora com palavras bem miúdas. UI Design, design de interface do usuário, trata exclusivamente das questões visuais e estéticas do produto. Simplesmente isso. A função principal é fornecer uma interação e experiência agradável para quem vai utilizar. O profissional de UI Designer é o camarada que vai colocar mão na massa, encontrando sempre os elementos certos para enfim compor a nossa interface do usuário. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você continue aqui e por favor não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo porque nós temos mais vídeos. E outra coisa, desculpem, comente aqui no vídeo assuntos para os próximos vídeos, nós teremos muito gosto em produzir a sua pergunta num conteúdo aqui no canal. Tamo junto, que Deus abençoe você e tchau!